Olá, Conexão Potiguar de hoje conversa com o advogado Luiz Gomes. Luiz Gomes, que tem escrito vários artigos no portal Potiguar Notícias, inclusive sobre equidade. Vamos entender no programa de hoje, na visão do Dr. Luiz, o que é equidade. Dr. Luiz, primeiro, obrigado por nos receber. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Pedro Júnior, alegria estar mais uma vez com vocês e estar aqui sempre colaborando com as ideias, com os pensamentos e com a expectativa de um mundo melhor para todos. Dr. Luiz, eu cresci numa época em que o judiciário não era questionado, e hoje a gente está começando a ver o questionamento do judiciário, sobretudo quando se coloca que não há equidade nas decisões judiciais. E o senhor escreveu sobre isso. Queria que o senhor compartilhasse o que o senhor escreveu com os nossos telespectadores. Olha bem, Pedro, nós tratamos da temática sobre equidade porque o assunto é atual, embora filosoficamente muito antigo. Não é verdade? Quer dizer, a discussão da equidade é a discussão da formação do juízo justo, né? Da justiça distribuída de maneira equânime, de maneira equilibrada para toda a sociedade. O que nós estamos presenciando na atual conjuntura política, jurídica e legislativa brasileira é de que está havendo contradições fortíssimas das decisões, porque nós percebemos que não está tendo uma equidade do conteúdo das decisões. É justo para você, deve ser justo para todos. É justo para A e não é justo para B. Quando nós estamos assistindo algumas decisões que permitem, é permissiva a conduta lesiva a patrimônio público para algumas pessoas e para outras é severamente condenados. É neste quesito que nós estamos colocando que está sendo necessário rever os conceitos da equidade, conceitos do equilíbrio do juízo imparcial, do juízo justo e de que a sociedade possa acreditar que as decisões todas são igualmente severas para todos igualmente ou menos severas para todos igualmente. Essa questão tem sido colocada de maneira muito, na minha conceituação, ainda sem esse critério, sem esse rigor, quando nós estamos assistindo decisões que permitem, por exemplo, exercício de mandato para quem ofende ao erário público, que é uma coisa que é incoerente com os princípios da moralidade, da improbidade, que são os princípios que deveriam balizar as decisões sobre a temática quando se discute a administração pública. Não estamos presenciando isso em muitas decisões no Brasil. Este é o ponto de discussão que nós estamos avaliando na nossa discussão diária e que vamos compartilhar sim nos artigos, no Potiguar Notícias e em outros temas que nós podemos discutir, porque o poder legislativo hoje não reúne mais as condições de equidade com os sentimentos daqueles que o elegeram. Portanto, há um desencontro, há uma dispersão muito forte dos conteúdos de justiça, de probidade, de ética, e há uma distância entre o que se prega e o que se pratica. Nós queremos discutir isso porque a sociedade está esperando decisões mais justas, está esperando posturas mais justas e que estejam de encontro, que estejam sintonizadas com a vontade das pessoas, com a vontade da sociedade de ter políticos e representantes e poderes que sejam equilibrados e que tenham a conduta ética, moral, irrepreensível para que a gente possa aceitar de maneira tranquila e toda a sociedade ficar satisfeita com o que possa assistir das suas autoridades. A nível do que acontece no Supremo, por exemplo, o senhor poderia dar algum exemplo de onde faltou equidade, algum caso que o senhor possa citar? Olha, nós temos situações de vários tempos e atuais. Nós assistimos isso no período do julgamento do Mensalão. Se foi buscar na doutrina de um século atrás um fundamento para se aplicar uma pena a determinadas pessoas. E esta mesma regra não se aplicou a outras. Ou seja, foi exclusivamente para condenar um determinado grupo de pessoas. Acho que isso é um equívoco. Eu estou falando do inquérito 470, que muito foi falado, que foi o inquérito do Mensalão, que foi presidido pelo ministro Joaquim Barbosa. O senhor está se referindo ao caso José Dirceu, que usou o domínio do fato, o princípio do domínio do fato.
Isso. Aí, essa questão que o ministro Barbosa adotou, que foi o princípio do domínio do fato, para condenar alguém que não tinha objetividade, a materialidade e a autoria de um crime. Eu acho que isso foi uma atitude que desequilibrou os entendimentos dos tribunais e dos juízes. Este foi um exemplo. Nós estamos assistindo, neste exato momento da história, um juízo de primeiro grau que está aceitando delações de uma maneira para uns, de outras maneiras para outros, permitindo uma compensação de pena de maneira leviana para um e menos gravosa para outro. Nós estamos presenciando de que busca e apreensão para determinada linha política e não para outras. Eu acho que tudo isso tem que ser reavaliado, repensado e discutir de maneira bem clara. Eu falo isso de maneira isenta, sobre a ótica mesmo do ambiente judicial que esses fatos estão acontecendo. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma uniformidade, tem que ter uma paridade e tem que ter a imparcialidade absoluta das condutas. E isso nos traz a tranquilidade de uma equidade nas decisões, que eu acho que ainda precisa ser muito aperfeiçoada no Poder Judiciário brasileiro, sem dúvida nenhuma. O fato de não ter equidade pode comprometer a imagem do Judiciário? Eu acho que nesse sentido não é a equidade propriamente dita, mas quando você não adota os mesmos princípios constitucionais para julgar todo e qualquer processo, você corre o risco de não ser justo, de não ser tão imparcial quanto o fato e o julgamento exigem. E isso é o que eu percebo que está ocorrendo em alguns casos e que eu acho que toda a sociedade precisa fazer uma avaliação um pouquinho melhor sobre o que acontece no mundo que nós assistimos pela televisão. E pode, a falta de equidade, ela pode comprometer a credibilidade? Eu acho que este é o ponto mais alto disso. Quando você não tem um equilíbrio, não tem uma paridade justa dos julgamentos, em que alguém pode dizer, mas ele foi condenado a 10 anos de cadeia e eu fui a 30, e nós cometemos o mesmo crime, isso gera uma descredibilidade para quem julgou, né? Então eu acho que aí, por consequência, é o poder judiciário. Acho que isso é perigoso. Por isso que eu sempre defendo que nós temos que ter juízos imparciais e que tenham as condições de aplicar justo o direito. Sem mais, sem menos. Fazer justiça é aplicar o direito justo. É fazer o tratamento igualitário para todos os cidadãos, independente do cargo que ele ocupa. E no Brasil nós sabemos que quem ocupa cargo é cheio de privilégios e de foro privilegiado e uma série de outras coisas que a sociedade inteira não tem esse benefício. Então acho que é injusto, não é equilibrado, portanto não é equânime. E eu acho que isso gera uma certa desconfiança, uma certa insatisfação da sociedade para quem comete esse tipo de julgamento, que não cuida desse tipo de paridade ou de imparcialidade tão plena. O que se coloca muito a crítica em relação a essa questão das pessoas terem foro privilegiado, né? E isso é colocado como, por exemplo, os deputados, ele tem o foro privilegiado para o mandato e não para os eventuais crimes que venham cometer. Eu acho que isso, de um aspecto muito amplo da natureza da própria existência da equidade, isso fere frontalmente. A equidade pressupõe uma equiparação de condutas que sejam igualitárias na conduta e no resultado dela. E nesse aspecto, quando se trata no Brasil do foro privilegiado, nós estamos dando uma exata noção do que é tratamentos desiguais para os iguais. Portanto, eu acho que isso tem que acabar no Brasil para que a sociedade acredite tanto nos legisladores como no próprio Poder Judiciário, dizendo que a lei é igual para todos. Ou seja, imunidade parlamentar não pode significar impunidade parlamentar, é isso? Absolutamente. Se o parlamentar cometeu crime fora do mandato que ele está exercendo, primeiro que o foro competente tinha que ser do primeiro grau, comum a qualquer cidadão brasileiro. Não é porque é deputado quem julga o Supremo, porque é governador quem julga o STJ. Não. Se cometer um crime comum, o juízo comum que tem que julgar. Esse critério adotado no Brasil para proteger os
péssimos políticos brasileiros, tem que acabar. Se cometeu o crime, quem vai julgar é o juízo que julga eu, você e toda a sociedade. Por que tem que ter um órgão específico para julgar desembargador, ministros, ou deputados, ou senadores? Não. Se cometeu crime comum, quem vai julgar é o juízo comum de primeiro grau. Ponto. Isso é tratar igual todo mundo. Agora, se o crime é um crime parlamentar, que do exercício do mandato, aí eu vou admitir, até para proteger a representação democrática, tem que ter um foro para tratar desse crime. Porque senão viraria perseguição política. Então eu acho que quando se o crime for cometido no exercício do mandato, em função do mandato, eu acho que aí sim tem que ter um critério de um foro privilegiado para tratar desse crime. Fora isso, mesmo sendo deputado, se ele matou alguém, quem vai julgar é o juízo de primeiro grau, é o tribunal do júri e não é o STJ ou o Supremo Tribunal Federal. É a minha opinião. E eu acho que essa é a opinião que a sociedade espera que as cortes brasileiras adotem. Porque é possível aplicar isso sem novas leis. Apenas isso. Se você definir o que é foro privilegiado para mandatário, você vai entender que lá não estabelece que o crime comum está protegido. Então, se o Supremo Tribunal, o STJ e os tribunais adotarem essa regra é que vai valer, independente de nova legislação. Advogado Luiz Gomes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Júnior. Um abraço. Um abraço a você que nos acompanha. Muitíssimo obrigado. Pinto Júnior para o Conexão Potiguar.